Afinal, PSG e Bayern foi um jogo bom ou foi um jogo ruim? Bom, brincadeiras à parte, esse foi o grande assunto do dia, né? O grande assunto que repercutiu depois desse PSG 5, Bayern de Munique 4. Lógico que é uma questão muito interpretativa, muito subjetiva, mas a gente também vai se aprofundar nisso no decorrer do vídeo, além de analisar o jogo, as nuances. Mas fato é que, independente de você ter gostado ou não do jogo, ou de você achar que isso define o jogo como bom ou ruim, foi um jogo com certeza emblemático e inesquecível até. Isso os próprios números mostram, porque foi a primeira vez na história da Champions que um jogo de semifinal, né, seja jogo de ida ou de volta, um jogo específico, termina com 9 gols. Então é um recorde histórico para uma das maiores competições de clubes do mundo, né, que é a Liga dos Campeões. Nunca antes uma semifinal, um jogo de semifinal havia contado com 9 gols, sem contar toda a emoção e por aí vai que tudo isso envolve. Pedir para você se inscrever no canal, deixar like no vídeo, comentar o que você achou do jogo, né, a sua própria opinião, que é muito importante para fortalecer o debate por aqui, e também compartilhar com aquele seu amigo que assistiu o jogo, né? Seu amigo que gostou, que não gostou, que teve as maiores reações ou as menores reações para tudo isso que aconteceu na tarde dessa terça-feira em Paris, tá falado? Começar falando um pouco sobre o jogo. Foi um jogo que começou não tão esboçando o cenário, né, do que viria a ser. Para começo de conversa, né, é um jogo imprevisível de maneira geral, porque tanto o PSG quanto o Bayern são times de muito repertório, times com muita qualidade técnica, obviamente, à disposição no elenco, times muito bem treinados também, e times que sabem jogar tanto com a bola quanto também sem a posse de bola. Então, era difícil imaginar, de prever, né, quais propostas cada equipe traria para essa partida, e dentro de cada proposta, o que se aplicaria, né, nela, porque cada um dos times, tanto jogando com quanto jogando sem a bola, jogam de maneiras diferentes dentro desses determinados contextos também. E por isso que era um jogo tão rico, né? Um jogo com tanta coisa para ser analisada, para ser avaliada, para ser interpretada e assistida desse jogo, e até aprendida também, né? Com times de tanta qualidade que conseguiram proporcionar esse grande jogo de Liga dos Campeões. Mas no começo do jogo não parecia que viria a ser o que acabou sendo, né? De tantos gols, de um jogo tão aberto, um jogo tão lá e cá, pau a pau. O Bayern começou melhor na minha interpretação. O Bayern começou com um jogo mais próximo de estar controlado, por assim dizer, no primeiro tempo, ali pelos primeiros 15, 16 minutos, mais ou menos até a hora que sai o primeiro gol, né? O gol que abre o placar, gol do Harry Kane de pênalti. O Bayern parecia estar com o controle do jogo, da posse, mesmo quando o PSG tentava se lançar, tentava fazer lançamentos e partir em contra-ataque lá na frente, a defesa do Bayern estava bem composta também, então sem deixar muitos espaços. Então, mesmo quando o PSG recuperava a bola, tentava lançar os atacantes, só que a posse voltava para o time do Bayern e em segurança completa, e o time conseguia administrar a bola no meio campo, fazer a bola chegar no Olise, por exemplo, que fez mais um grande jogo, né? Já chovendo molhado falar do Olise, um dos melhores do mundo nessa temporada, e até que chegou o momento, né, que o próprio Olise, se não me falha a memória, aconteceu tanta coisa que nem tenho certeza, mas se eu não me engano o próprio Olise sofre o pênalti e o Harry Kane bate muito bem e converte. A partir de então aí já começou a ficar já começou a se esboçar o cenário daquele jogo mais aberto, daquele jogo mais próximo da loucura, brincadeiras à parte, do que foi, né, o que foi em todo o restante da partida. Com o PSG melhor, sim, tanto que o PSG acaba conseguindo a virada, né, o 2-1, depois o Bayern empata, aí o PSG no finalzinho do primeiro tempo tem um pênalti a seu favor e marca o terceiro gol. Aí no segundo tempo o PSG marca 2 gols consecutivos também, aí você pega do terceiro final do primeiro tempo pro começo do segundo tempo o quarto e o quinto, aí 3 gols seguidos do PSG, era uma sensação de atropelo, de que o Bayern perderia o controle, de que seria uma talvez possível goleada do time de Luiz Henrique, mas depois o Bayern chega e marca 2 gols e ameaça também bastante, né, até o final do jogo, tem oportunidade de fazer o quinto, quem sabe até o sexto, mas no fim das contas o jogo acabou sendo 5-4, foi mais que o suficiente de gol, né, não dizendo que tenha sido pouco, mas só para ter uma noção, né, da loucura que foi, já foi muito e poderia ter sido até mais do que foi. Então acho que isso diz muito sobre o que esse jogo mostrou, né, o que esse jogo foi de fato nessa tarde de Champions em Paris.
Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Como eu falei, no primeiro tempo, depois do gol do Bayern, o PSG tem uma sequência ali de muitos minutos de superioridade. Já no segundo tempo, depois do 5-2 do PSG, e aí o Bayern faz o terceiro quarto, o Bayern tem uma sequência de superioridade, uma sequência que parece estar ameaçando mais, só que mesmo dentro desses cenários, mesmo quando o PSG estava melhor, ou quando o Bayern estava melhor, não dava para ter certeza do que iria acontecer, porque a sensação, a impressão foi de imprevisibilidade quase que o tempo todo, porque não ficava muito nítido se era o time com a bola que estava ameaçando mais, causando mais perigo, ou se era o time sem a posse de bola, porque o Bayern, tanto construindo, era perigoso, quanto também contra-atacando. E o PSG a mesma coisa, construindo o PSG era perigoso e contra-atacando o PSG também era perigoso. Então, justamente por isso ficou toda essa sensação de imprevisibilidade. Claro que, como eu falei, dá para interpretar um momento de superioridade aqui e ali, de um time e de outro, mas, de fato, foi quem lidou melhor com as chances, converteu melhor as chances que se serão melhor, e realmente foi o PSG, até porque no próprio primeiro tempo, inclusive, o Bayern tem oportunidades, né, de sair em contra-ataque, acaba tendo uma falha técnica, um escorregão aqui e ali, e não consegue capitalizar essas oportunidades. Então, por assim dizer, eu diria que o Bayern perdeu mais oportunidades claras, ou perdeu mais chances de ter uma oportunidade clara do que o PSG. Por que eu digo chance de ter uma oportunidade clara? Porque nem todas os esboços de oportunidade, vou dizer assim, se tornaram de fato oportunidades no papel, né, ali na estatística. Porque a gente viu uma infinidade de lances que o time saía em contra-ataque, saía com o campo aberto, a defesa adversária sofria para se recompor e que acabava não culminando numa finalização, né? Culminava ou num passe errado, ou num escorregão, como eu falei, numa perda da posse de alguma forma, enfim. E é por isso que é curioso também a gente parar para ver que foi um jogo tão aberto, um jogo de tantos gols, mas em proporção ao quão aberto foi e ao tanto de gols que teve, inclusive, foi um jogo de poucas finalizações. Foi um jogo de 12 finalizações para o Paris Saint-Germain e 10 finalizações para o Bayern de Munique. Então, até se a gente colocar na proporção de quantos por cento das finalizações se tornaram gols, 5 de 12 do PSG, 4 de 10 do Bayern de Munique, é quase 50% para cada um. Então é uma proporção realmente enorme, mas, como eu falei, justamente por isso o número das finalizações em si não diz tudo do que foi o jogo, e isso torna tudo ainda mais peculiar, né? Torna esse jogo um jogo ainda mais único, por assim dizer. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo de ida de Bayern e Real Madrid, teve 20 finalizações para cada lado, só que não foi tão aberto quanto foi esse jogo. Foi um jogo muito bom, sim, mas não foi um jogo tão aberto quanto foi o da semifinal de Bayern e PSG. O jogo da volta também, Bayern e Real Madrid, 21 finalizações para o Bayern, 12 para o Real Madrid. Então, a gente vê muitos jogos que tem mais finalizações do que esse, até jogos de ataque contra a defesa. Teve um Chelsea Manchester United recente, que o Chelsea teve 21 finalizações e o United teve 4. Só que mesmo tendo mais finalizações ali no número seco, não passou nem perto de ter oportunidades no nível de render um placar como que rendeu nessa terça-feira, ou mesmo que não fosse placar, render um jogo tão aberto quanto rendeu. E voltando para aquela discussão no começo, se é um jogo bom ou ruim, eu não sei. É uma coisa muito subjetiva mesmo, muito interpretativa. Eu sinceramente não gosto de definir dessa forma. Eu não vejo que seja uma definição muito produtiva de se fazer e nem muito correta de se fazer, até porque, do ponto de vista tático, não existe uma definição para o que é bom ou ruim. Existe dois times querendo vencer da forma como entendem o que é o melhor, o que é o ideal para ser feito para vencer, e isso vai muito de cada elenco, vai muito da metodologia de cada treinador, então é uma coisa muito relativa realmente. E isso eu não estou entrando no mérito de gosto pessoal, né? Gosto pessoal, cada um tem o seu. Pode gostar de jogos de mais gols ou de jogos mais estudados com menos gols, e não que esse não tenha sido estudado também, e não que jogos estudados não possam ter muitos gols. Realmente é uma questão muito ampla. O futebol é muito subjetivo, o futebol é muito de contexto, cada jogo é um jogo, e não são os números por si só que vão definir o que foi a partida. Eu falei que objetivamente não dá para definir se o jogo foi bom ou ruim,
Mas eu especifiquei do ponto de vista tático. Do ponto de vista técnico, sim, a gente tem muitos jogos que são ruins, que não tem refino, que não tem quase ninguém que se salva ali em campo, principalmente no nível do futebol brasileiro, né? Não todos os jogos, obviamente. Tô falando de um jogo do futebol brasileiro, a gente vê que é ruim, mas também na Europa tem seus exemplos. Tô falando mais de uma maneira ampla de se dizer. Mas, no resumo, assim, eu particularmente não sou muito de aderir a essa ideia de definir se um jogo é bom ou ruim dessa maneira. Mas que é emocionante, que é inesquecível, que é marcante, com certeza é. E claro que, como eu falei, é uma coisa muito subjetiva, muito de opinião, muito de interpretação. Então, não vou dizer que você está errado se você achar que dá para definir que um jogo é bom ou ruim dessa maneira. Então, você pode ter gostado do jogo. Eu gostei também, tá? Não tô dizendo que eu não gostei, não tô querendo ficar do contra aqui. Mas só não acho que esse especificamente seja um critério, entendeu? Aliás, não que esse especificamente não seja um critério também, mas eu acho que no geral não tem exatamente o que define um jogo como bom ou ruim do ponto de vista tático, entendeu? Ou do ponto de vista de números por si só, se tem muitos gols, se tem poucos gols, tem de tudo. Tem jogos de muitos gols que são ruins, jogos de muitos gols que são bons, jogos de poucos gols que são ruins, jogos de poucos gols que são bons também. E aí vai muito da interpretação de cada um, tá falado? Acho que eu não esqueci de nada, tô tentando lembrar aqui, mas esses eram os tópicos que eu queria trazer sobre esse jogo, que foi um jogo realmente muito impactante, muito marcante e muito importante, né, de ser falado, comentado, com certeza vai ser bastante lembrado por tudo que rolou, tá falado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela companhia por aqui mais uma vez. Se inscreva no canal para receber os próximos, vai ter muito conteúdo por aqui, principalmente nessa época, né, de reta final de Champions, de temporada como um todo, né, do futebol europeu, de Copa do Mundo também. Inclusive estou fazendo uma série mostrando um destaque de cada seleção da Copa do Mundo. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada lá para você entender um pouco melhor ali de cada jogo. Se você for ver quem pode se destacar aí, você vai lembrar no vídeo e vai falar, caramba, ele falou daquele cara, e o cara pode se destacar e virar um astro, como acontece em todas as Copas do Mundo, né? Deixa o seu like também no vídeo para o YouTube entender que tem cada vez mais pessoas gostando, entregar cada vez mais o conteúdo, ajudar o projeto por aqui. Comenta também suas opiniões, né, sobre todos os debates, tudo que eu trouxe por aqui. Se você acha que eu esqueci de algum ponto também aqui na análise, se você concorda, discorda, vamos ter esse debate saudável e argumentativo, compartilha também com o seu amigo que assistiu esse jogo e para ele também contribuir na conversa por aqui. Na descrição do vídeo eu também deixei minhas redes sociais de vídeos curtos, onde eu trago conteúdos mais dinâmicos, mais bem editados, para trazer de maneira didática um pouco, né, do que eu falo por aqui. Certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.